Hoje a gente vai embarcar numa viagem alucinante para a Idade Média. Uma era que vai do século V ao XV, cheia de reviravoltas, mudanças e momentos que marcaram a nossa história. Preparem-se, porque essa jornada começa com a queda do poderoso Império Romano do Ocidente em 476 e só termina com a descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492. Para entender essa era, precisamos dividir a Idade Média em dois grandes períodos: a Alta Idade Média, séculos 5 ao 10, e a Baixa Idade Média, séculos 11 ao 15. E já adianto, não pensem que tudo era só escuridão. Sim, houve tempos difíceis, mas também momentos de renascimento e inovações incríveis. Quando o Império Romano caiu, a Europa entrou num período de fragmentação. As cidades esvaziaram, a segurança sumiu e o comércio praticamente desapareceu. Nesse contexto, nasceu o feudalismo, um sistema que se estruturava em torno da posse de terras. O poder estava concentrado nas mãos dos senhores feudais, que controlavam grandes feudos, e as relações sociais eram baseadas na troca de proteção por trabalho e lealdade. Imagine um mundo onde castelos eram fortalezas indispensáveis e os servos trabalhavam arduamente nas terras, quase como prisioneiros de um destino que mal podiam mudar. A sociedade era dividida em 3 ordens: os que rezavam, o clero, os que lutavam, a nobreza, e os que trabalhavam, os camponeses. O clero, com suas igrejas e mosteiros, era mais que um grupo religioso, era a guardiã do conhecimento. Monges copistas dedicavam suas vidas a preservar textos antigos, e mosteiros funcionavam como centros de aprendizado e desenvolvimento agrícola. Na Alta Idade Média, as invasões bárbaras, como as dos vikings, muçulmanos e húngaros, aterrorizavam a Europa. Aí entra o papel fundamental dos cavaleiros, guerreiros que seguiam o código de cavalaria e defendiam seus senhores com honra e coragem. Eles não eram apenas soldados, eram símbolos de uma era onde o valor pessoal era medido pelo combate e pela lealdade. E enquanto a Europa estava ocupada se defendendo, o Império Bizantino prosperava no Oriente, mantendo vivas as tradições romanas e gregas. Constantinopla, sua capital, era uma cidade imponente e centro de comércio e cultura. Ao mesmo tempo, o Islã se espalhava rapidamente, desde a Península Arábica até a Espanha e a Índia, promovendo avanços notáveis em ciência, medicina e filosofia. Na Baixa Idade Média, vemos mudanças significativas. As invasões diminuíram, a agricultura se desenvolveu com inovações como o arado de ferro e o sistema de rotação trienal, e as cidades começaram a florescer novamente. O comércio ressurgiu, e as feiras medievais viraram grandes eventos econômicos, conectando o Ocidente ao Oriente por rotas comerciais como a Rota da Seda. Mas o que seria da Idade Média sem as cruzadas? Essas expedições religiosas, que começaram em 1096, tinham o objetivo de retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Cruzados viajavam em condições adversas, enfrentando desertos e montanhas, movidos pela fé e pela promessa de redenção. Embora as cruzadas não tivessem sucesso permanente, elas abriram portas para o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente, introduzindo especiarias, seda e novos conhecimentos científicos na Europa. O século XIV trouxe desafios inéditos. A peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, mudou completamente a dinâmica social e econômica. Imagine o caos de uma pandemia sem remédios, onde a fé da população era a única esperança. Mas, paradoxalmente, a tragédia também trouxe avanços. Com a redução da mão de obra, os servos começaram a exigir melhores condições e o feudalismo começou a dar lugar a uma sociedade mais urbana e mercantil.
E o que falar da cultura medieval? A arquitetura gótica, com suas catedrais imponentes como Notre-Dame e a Catedral de Chartres, parece até tocar o céu. Essas construções não eram só edifícios, eram expressões de uma fé que dominava a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, surgiam as primeiras universidades, como as de Bolonha e Paris, onde se estudavam artes, medicina, direito e teologia. A literatura também floresceu com lendas e poemas épicos. Quem nunca ouviu falar do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda? Ou dos amores trágicos de Tristão e Isolda? No final da Idade Média, o cenário estava pronto para mudanças. A Renascença começava a despontar na Itália, e o mundo europeu nunca mais seria o mesmo. As cidades-estado italianas, como Florença e Veneza, se tornavam centros de arte, comércio e pensamento. A Idade Média, com seus castelos, cavaleiros e catedrais, dava lugar a uma nova era, marcada pela redescoberta do ser humano e pela expansão dos mares. E assim, encerramos nossa viagem por esse período fascinante, um tempo de lutas, fé, cultura e transformações, que mesmo em meio a dificuldades, lançou as bases do mundo moderno que conhecemos hoje. Se gostou, me segue para mais vídeos como esse.